Olá, amigos do Faro Frame. Hoje estamos aqui mais um dia para falar de um grande filme, Fuga de Nova York, Escape from New York. Start spreading the news. I'm leaving today. Vai ficar no pretinho e branco, né? I want to be metendo o nariz no filme alheio. Número 1. Embora o filme se passe na cidade de Nova York, ele não pôde ser rodado lá. Então Carpenter, o diretor, escolheu St. Louis. E por quê? Você me pergunta. Pois bem, alguns anos antes das filmagens, um incêndio destruiu partes da orla daquela cidade, deixando grandes áreas de prédios em ruínas e ruas vazias que davam o visual pós-apocalíptico perfeito. Número 2. A narração de abertura e a voz do computador na primeira cena da prisão foram feitas por Jamie Lee Curtis, não creditado. Número 3. Snake Plissken é baseado em uma pessoa real. Enquanto John Carpenter estava escrevendo o roteiro do filme, ele queria um nome para o personagem principal que refletisse sua personalidade. Carpenter tinha um amigo de um amigo que conhecia um cara chamado Snake Plissken, que foi descrito como um cara durão do ensino médio, que tinha uma tatuagem de uma cobra. Número 4. A maquete da cidade foi repintada e reutilizada em Blade Runner, o caçador de androides de 1982. Número 5. O plano original de Carpenter era mostrar ao público como Snake foi parar na prisão. Carpenter inicialmente filmou uma elaborada sequência de abertura com Snake e um cúmplice roubando um banco e depois sendo capturado durante a fuga. O público acabou achando confuso, então foi cortado. Curiosidade número 6. John Carpenter comprou a ponte Old Chain of Rocks Bridge em St. Louis por $1. Ele a devolveu pelo mesmo valor depois que as filmagens foram concluídas. Número 7. A computação gráfica nas telas do planador não foram geradas por um computador propriamente dito. Computadores capazes de imagens 3D eram muito caros na época. Os designers de efeitos especiais construíram uma maquete da cidade, pintaram de preto, passaram fita branca brilhante nos edifícios e passaram a câmera por entre eles. Número 8. Kurt Russell guardou todos os seus figurinos do filme e ficou muito satisfeito 17 anos depois, quando Fuga de Los Angeles de 1996 estava sendo feito, porque eles ainda serviam, embora no final ele e John Carpenter tenham decidido mudar o traje para a sequência. Vamos lá, Pedro, meu amigo Pedro, nos diga a ficha técnica. Ficha técnica. Gustavo estrelando Kurt Russell como Snake Plissken, Lee Van Cleef como Hulk, Ernest Borgnine como o taxista, o cabbie, Donald Pleasence como presidente, Isaac Hayes como Duke, o vilão, o grande vilão, Harry Dean Stanton como Brain, que também famoso naquela série Amor, The Big Love. Big Love. Muito bom. Adrienne Barbeau como Meg, que era foi namorada do diretor John Carpenter, foi namorada dele, ou mulher, não sei. E John Carpenter, grande diretor. Não, e o dinheiro, Gustavo? Filme de baixo orçamento, né? Como vários filmes de John Carpenter nessa época. Quando ele lançou lá Halloween de 78, por exemplo, né? Tinha baixo orçamento. Esse aqui, orçamento baixo de $6 milhões. E teve uma boa avaliação, teve um bom rendimento de $25 milhões, né? Então, Tá ótimo. fez sucesso. E teve prêmios? Nas premiações teve indicações, né? Vários filmes ali do lado, digamos, mais de filme de horror, né? Filme ou fantasia, ficção. Então ele teve lá o Saturn Awards, ele teve indicações e ganhou várias indicações. Acho que ele não ganhou quase nada, né? Mas indicações de figurino, diretor, maquiagem, melhor filme de ficção científica, coisa do tipo, né? Acabou não trazendo. E depois, ao longo do tempo, ele foi sendo aclamado aí principalmente pelo público nerd, né? Que gosta desse filme, tipo desse estilo de filme, né? Gustavo, o John Carpenter, ele queria fazer um filme onde uma espécie de anti-herói fosse num lugar inóspito. E ele falou, vou fazer esse filme. E aí ele fez o Escape from New York. Qual é o lugar inóspito que ele pensou? Puta, Nova York dos anos 70. Nova York nos anos 70 era uma coisa assim, tipo Rio de Janeiro de hoje. Você deixava seu carro na rua, roubavam. Você era agredido na rua, roubaram um horror, né? Aí entrou o Giuliani nos anos 90, consertou. Hoje você vai lá em Nova York e anda tranquilo no Bronx, no Harlem, enfim.
Mas Nova York era um horror. E qual é outra coisa que é horrorosa? Prisão. Então ele falou, Nova York vai virar uma prisão. E eu vou mandar um anti-herói lá. O emblema de Manhattan, né? Que é o símbolo do capitalismo, virar uma prisão. Né? Exatamente. Então ele falou, vou fazer isso, um filme onde a ilha de Manhattan é uma prisão. Legal. Aí quem que ele tinha pra fazer lá o casting dele? Ele tinha, numa mão, Tommy Lee Jones, Chuck Norris e Kurt Russell. Né? O Chuck Norris era legal, hein? Chuck Norris era legal. Só que foi considerado velho demais para o papel. Exato. Já na época. Que ano que foi esse filme? Fala 81. 81, Chuck Norris já estava passado. Tommy Lee Jones era perfeito pro papel, porque o Tommy Lee Jones não era tão famoso quanto ele é hoje. Então esse rosto novo, ele ia funcionar. Mas o Carpenter preferiu Kurt Russell, porque ele já tinha trabalhado com ele. Falou, conhece, né? Nada como trabalhar com pessoas que você conhece, que vai dar certo, né? Por isso, eu só trabalho com você. Claro. Vou fazer uma história aqui, Pedro, que diga lá. Surpreendentemente eu vou falar de sotaques aqui, né? Dialect. Minha especialidade. O sotaque do presidente. O Donald Plummer faz o presidente dos Estados Unidos e ele mantém um sotaque britânico, apesar de ter presidente dos Estados Unidos. E de acordo com o John Carpenter, o Pleasant possivelmente se sentiu constrangido com o sotaque, porque o próprio ator veio lá e sugeriu inventar uma historinha de fundo, falar que naqueles Estados Unidos distópico não teria problema mais essa questão do presidente não ser nativo, porque nos Estados Unidos hoje o presidente tem que ser nativo americano, não pode ser de fora. E aí, em teoria, naqueles Estados Unidos distópico, ele voltou a se juntar com a Inglaterra e virou um Império Britânico. Então, um britânico poderia ser o presidente dos Estados Unidos novamente. Aí, sendo assim, né, daí o Carpenter achou a ideia boa, mas ele falou assim, não precisa nem falar. Não vou perder tempo com isso, né? Mas ele fala com sotaque britânico ou transatlantic accent? Uma história interessante aqui. Tem uma hora no filme que o Kurt Russell lá, o Snake, ele vai lutar, ele é colocado no ringue, né? O Snake é o cara que é levado lá pra resgatar o presidente, cai, o avião dele cai lá em Manhattan, ele vai salvar, né? Manhattan é uma prisão, só tem gente fina. O Snake é capturado e colocam ele lá pra lutar com aquele gigante lá que faz luta livre e coisa e tal. Aquele cara de fato era um lutador de luta livre. Só que é o seguinte, ele apresentou extrema dificuldade durante os ensaios de fazer aquele soco fingido, artificial, o soco cenográfico, né? E aí o Kurt Russell falou assim, esse cara vai me encher de porrada. O que ele falou assim? Faz o seguinte, ele falou assim, você tem que aprender a dar esse soco, né? Tá aqui o meu dublê, treina nele. Resultado, o dublê ficou com o olho roxo, ficou cheio de hematoma, apanhou, que desgraça. Outra história boa desse filme, ele acabou se tornando um filme cult, né? E todo mundo via na locadora pra alugar e tudo mais, e vê esse pôster que tem aqui atrás, tem a cabeça da Estátua da Liberdade caída no meio da cidade, né? Nossa. No filme não tinha, né? Exato, no filme não tem, né? E aí você fala assim, e aí? Da onde que veio isso, né? E aí, o planeta dos macacos. Então ela é mostrada lá várias vezes. Aí tem um filme de 2008 que se chama Cloverfield, que é o monstro de 2008. Sim, grande filme. Ele tem uma força invisível destruindo Nova York e ele responde ao pôster, né? Ele dá uma continuação e ele explica, presta uma homenagem pro filme para explicar como que a cabeça foi cortada e foi parar lá. E aí o produtor do Cloverfield, o J.J. Abrams, adorava o filme e ele quis fazer isso. Ele imaginou que ele adorava aquela imagem assustadora e ele queria dar uma explicação, ele queria dar uma homenagem pro Escape from New York. Aquela cabeça. Se bem que cronologicamente, que ano é esse filme? Não é tão futuro assim, né? Ele coloca 97, né? 97. 97? Não é tão futuresco assim. Pra quem tá em 82, 97 não é. É que eles colocam no filme, começa assim, estamos em 88, quando 88 se define que vai ter a prisão, fecha tudo, e aí agora é 97. Tinha passado já quase 10 anos. O filme foi rodado em várias locações, né? Tem St. Louis, que a gente falou na curiosidade, Los Angeles, Califórnia, Nova York, na cidade e o estado, Atlanta, vários lugares, né? E orçamento pequenininho, né? O cara foi viajando. Vocês não pagaram passagem de avião. Além do cenário pós-apocalíptico, né, que foi colocado ali depois daquele incêndio de 77 que a gente comenta lá na curiosidade, outro motivo que quis se fazer ali naquela região de St. Louis era porque eles estavam próximos da ponte Old Chain of Roxbridge. Então
usaram, né, a ponte por algum momento. Tá lá na curiosidade a gente fala que o cara comprou por $1, na verdade ele locou ali, né, fez uma brincadeira, ele fechou a ponte por um período, fez uma simulação que seria a ponte da 59 Street em Nova York, né, que essa daqui é Queensboro. Então faz uma simulação que seria aquela em Nova York, e a estação de trem, a Union St. Louis, simulou a Madison Square Garden de Nova York, né? Então eles fazem uns contrapontos ali pra gente colocar as locações, né? Sinopse. Qual é a sinopse? Conta a história aí, a gente colocou, né, que é um futuro distópico dos Estados Unidos, futuro que assim, né, o filme é de 81, Tão futuro assim, né? foi colocado para 88 a 97, então, mas é um futuro distópico, que os Estados Unidos entrou numa crise enorme, que todo mundo é como se fosse um apocalipse, um apocalipse de zumbi, assim, né? Existem gangues que tomam conta da cidade de Nova York, e o grande símbolo de Manhattan como símbolo do capitalismo vira uma prisão. Né? E aí o ar livre. O ar livre. Diga de passagem. E aí o presidente tá lá passando por ali por cima, o avião, né, o Force One lá é sequestrado por terroristas, e o presidente foge numa cápsula especial. Ele sobrevive, né? Ele sobrevive, mas só que ele cai no meio lá da turma lá de Nova York, com as gangues. E existe uma coisa interessante nesse filme, que tem um MacGuffin, que a gente explica, né? Que é aquele item, né? Ele tem uma fita que salvaria os Estados Unidos, que o MacGuffin, só para dar um resumo rápido, ele é algo que é um item de enredo que alguém persegue. Então todo mundo persegue aquela fita no filme, ninguém sabe muito bem por quê. E nem se revela. E não tem motivo de revelar também. Só tem algo importante na fita. O protagonista persegue e acabou. É que é uma fita cassete, né? Hoje é ridículo, né? Vai salvar o mundo, mano. Aquela fita que a gente colocava ali e tal, pra gravar programa. E aí existe esse cara que era... Eles trazem alguém da prisão, que era o Snake, né? Então era você pegar alguém que devia pro governo, né? No sentido de cometer um crime, e levar ele para fazer a missão que ninguém queria fazer, né? Que era resgatar o presidente. E ele seria um cara ideal para isso, que ele é sobrevivente. E aí existe até umas teorias que dizem que esse filme pode ter influenciado, por exemplo, filmes mais novos, em que você pega bandidos para ir fazer missões. Tipo o Demolidor? Ou tem esse Squad que é com mais moderninho aí, né? Que faz um desenho. O Suicide Squad. O Suicide Squad. Né? Enfim, aí ele vai fazer ao longo, ele vai lá buscar o presidente e vai tendo uma perseguição, vai fugindo das pessoas e tudo mais, e ele vai trazer o presidente de volta, né? Esse é o enredo principal. Bacana, Gustavo. Legal. Algo mais? Só isso, meus amigos. Aproveitem, um belo filme. Até mais. Até mais. Action! Eu vou tocar agora a fita cassete que revela todo o segredo de Vladimir Putin e da Rússia. Essa fita nunca foi tocada. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brasil.